Boa noite, pessoal, que já vai entrando. Agradeço a participação de vocês, é uma alegria enorme receber vocês aqui nesta quinta-feira, onde nós vamos poder aprender mais um pouco. Enquanto o pessoal vai chegando, vocês vão convidando as outras pessoas aí, apertando o coraçãozinho aí para que a gente possa fazer uma live muito interessante. Obrigado mesmo, fico agradecido de vocês poderem estar aqui em mais uma live. Essa é uma live de uma série que vai acontecer, talvez ao longo desse ano. Eu já pude realizar a primeira live espiritualmente. É um diálogo, é um compartilhamento, é um debate, onde nós não vamos falar sobre religião. Nós vamos falar de toda a dimensão espiritual, da espiritualidade de cada um de nós e também da dimensão psíquica. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, fazer a formação, fiz a pós-graduação em saúde mental e o meu tema de conclusão da pós foi culpa, sentimento inerente aos sintomas psíquicos e todos os seus efeitos no processo terapêutico. E por isso essa noite a gente vai fazer um debate, uma conversa, uma troca, um aprendizado sobre toda essa dimensão que todos nós vivemos ao longo da vida. Todos nós um dia passamos ou estamos passando por essa condição de um sentimento de culpa. Por isso fica o convite para vocês ficarem até o final, porque podem ter certeza que nós preparamos um material super rico, muito interessante e não tenha dúvida, provavelmente vai ter algumas informações, algumas reflexões que será muito útil para nós, principalmente nos nossos tempos, para a nossa maturidade, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, obrigado mesmo, tá? Vocês que estão participando. Enquanto vocês vão convidando outras pessoas, eu acredito que o meu convidado, um ilustre convidado, um grande amigo, irmão, ele já está aí, o Frei Laércio. Deixa eu já enviar o convite para ele aqui. Ótimo, o Frei Laércio já está. Só você também encaminhar aí a sua solicitação que a gente já vai poder conversar, fazer essa troca. Só um instante que eu já vou estar enviando esse convite para ele aqui. Enquanto isso, vocês já vão apertando aí o aviãozinho que a gente vai ter uma troca muito madura aqui, poderíamos dizer, para fazer uma reflexão nessa noite. Nosso tema dessa série Espiritualmente, hoje a gente vai falar sobre culpa, sentimentos de culpa que nós carregamos. Estou aguardando já a presença do meu convidado, meu irmão, Frei Laércio. Só ele aceitar aí o convite, já encaminhei para você. E enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite, paz e bem, meu amigo. Boa noite, paz e bem, tudo bem aí? Graças a Deus, na santa O paz. frio já chegou aí? Muito bem, chegou muito. Como está? Tudo bem? Ainda sobrevivendo aos impactos aqui da quarentena, mas estamos bem, né? Sim, sim. Obrigado por você ter aceito o convite, né? Depois daquela primeira, há quase um mês atrás. Hoje eu acredito que o tema é um pouco mais polêmico, talvez, né, mais instigante, demanda um pouco mais de estudos, né, como nós fizemos nesses últimos dias. Então, vamos lá. Para algumas pessoas que Eu talvez não espero conheçam. que, Oi? Pode eu falar. espero que a do passado tenha surtido um bom efeito. Foi um ótimo efeito, pode ter certeza disso. Eu já estou Porque foi a minha recebendo os primeira efeitos. vez. Sim, eu já estou recebendo os resultados no consultório para algumas pessoas que já tiveram oportunidade de ver. Tá? Ah, que Obrigado coisa mesmo, boa. fico Uhum. agradecido. Tá? Para aqueles que não te conhecem, talvez seja interessante dizer quem é o Laércio Jorge de Oliveira. Ô, gente, aqui é um fradezinho natural de Pará de Minas. Já tem bastante anos que a gente está nessa caminhada vocacional e a gente se tornou então frade lá pela década, e agora eu já posso falar década, né, gente? Lá pela década de 97, 98, por aí. Uhum. Profissão simples, depois profissão solene em 2000 e alguma coisa, e fui ordenado aí em Pará de Minas em 2006. Então a gente continua aí nesse caminho, né? Sou natural de Pará de Minas, sou aí desse cantinho de Deus, terra boa,
onde a gente deixa muito amigo. Ali já passou, eu vi escrito Vânia, estou vendo que o Rony também entrou, Isso, nosso amigo né? Rony. Então estou vendo aqui umas pessoas que estão se achegando. Se achegue, vamos prosear. Isso, isso. Sabe, Frei, algo que a gente pode começar que é esse convite, né? Meu segundo convidado aí dessa série, espiritualmente. A gente não vai falar de religião, mas é claro que em alguns momentos a gente precisa abordar algumas temáticas, né, que a religião, que as diversas denominações religiosas trabalham. Então, esse convite é um convite de pessoas que trabalham talvez até continuamente com esse tema, como eu disse no início, antes de você entrar. Alguns anos atrás, na minha formação em pós-graduação, eu concluí com esse tema, o TCC, que é culpa, um sentimento inerente aos transtornos psíquicos e seus efeitos no processo terapêutico. Isso é muito comum dentro do consultório. Há aproximadamente 11 anos, desde quando eu estou escutando, ouvindo as pessoas, as dores das pessoas, os sofrimentos. Eu acredito que mais de 80, 90% dos casos que eu já tive acompanhando tem sempre, no fundo, essa dificuldade das pessoas de lidarem com esse sentimento, com a culpa. O que você pode começar assim já abordar uma introdução para nós sobre, né, como que você olha, como que você vê aí essas principais, não só os conceitos, mas daquilo que você já vem trabalhando também, ouvindo muitas pessoas, não só agora enquanto frade, mas também ao longo de tantas e tantas missões que você já fez ao longo desse nosso estado, Minas Gerais, né? Ué, Vitor, eu acho interessante, eu sempre parto da etimologia das palavras, porque as palavras têm sentido. Elas não são apenas palavras, por isso existem os dicionários. Mas é bom a gente buscar a raiz da palavra, que a gente vai entender muita coisa. Como, por exemplo, a palavra mandamento. Só um exemplo. A palavra mandamento quer dizer fazer com as mãos, né? E a gente entende, depois da transliteração e das traduções, chega para nós aqui como uma outra coisa. Quando você fala em mandamento, logo vem os 10 mandamentos na sua cabeça, Sim, né? Agora, culpa. Culpa também tem um sentido, também tem uma raiz, também tem um lugar que a gente pode começar se iluminando. Então, culpa, ela é associada ao verbo fazer. Ela vem de um vocábulo germânico que significa ressarcimento, quitação de uma dívida. Então, por isso, a gente pode entender o Pai Nosso, né? Perdoe as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. isso. Então, a culpa me diz que eu estou em dívida com alguém. Então, a raiz da palavra germânica culpa é dívida. E dívida está ligada ao verbo fazer, ou seja, você deixou de fazer alguma coisa para alguém, você está em dívida com alguém. Então, na realidade, aí você vai desencadear culpa, erro, medo, perdão, e vem uma série, uma avalanche que a gente tenta falar sobre essa avalanche aqui daqui a pouco, né? Sim, Mas eu acho quando que o eu, interessante é isso. Primeiro passo. sim, quando eu escrevi o TCC, eu precisei afunilar muito o tema, é claro, ele é vasto. Eu peguei um caso específico e fui trabalhar em cima desse caso, e ali sempre tem a proposta em vários autores, eu até compartilhei com você o TCC, tem o olhar da Uhum, filosofia, ou seja, quando a gente vai trabalhar o sentimento, esse sentimento de culpa, a gente precisa entender qual que é a temática que a gente vai abordar, se é no campo da filosofia, se é no campo da teologia, se é no campo da psicologia. Eu, é claro que eu me afunilei no campo da psicologia, quais são esses efeitos, né? Então, assim, eu já deixo aí também essa introdução, não só a partir dessa etimologia, que a culpa para o olhar da psique, né, da psicologia, ela traz como origem no campo afetivo. Todos nós, todo ser humano, a partir do momento da sua fecundação, já vai formando esse campo afetivo. Então, desde então, é, essa dimensão sendo desenvolvida, em algum momento, a partir do nascimento, na grande maioria das vezes, já vai desenvolvendo alguns aspectos que vai gerar sem percebermos, mas é como se fosse um processo muito implícito.
De repente está lá nós, enquanto criança, em algum momento a gente tem algum comportamento diante daqueles que nos educam, seja os pais ou os responsáveis. Quando nós fazemos, ou seja, cometemos esse delito, né, aquilo que foi, algo foi proibido, algo que não era dentro de uma ordem, dentro de um mandamento ali próprio da educação, ali nós já começamos a trazer esses traços de um sentimento que nós chamamos depois, enquanto adolescentes, jovens e adultos, de culpa. Sim, e a gente precisa perceber que a culpa ela é positiva. A gente nunca pode olhar com a culpa com um olhar negativo. Isso. Não, a culpa ela é positiva. Porque ela contribui para nos manter no eixo. Assim como a Terra tem um eixo, a gente também tem. Então, ela contribui a gente para a gente ficar no eixo. Pois tem a ver com os nossos comportamentos, tem a ver com o desconforto que ela resulta, que vai motivar em nós as mudanças concretas, as reparações, uma vez que culpa está associada à dívida, então você tem que reparar a dívida, então ela vai nos motivar para estas reparações na nossa autorreflexão. Daí, eu tenho que começar, porque eu tenho que citar novamente, fazer propaganda. Sim. Aqui tem, faz parte da experiência humana sentir dor. Não tenha medo, abra-se, evolua. Ótimo. Culpa traz dor, na maioria das vezes. Sim. Porque aquilo que a gente carrega no nosso inconsciente, aquele peso vai nos machucando interiormente. Mas não tenha medo de enfrentar a dor. Vá em frente. Mas, uma outra sugestão para ajudar na culpa. Não procure a cura aos pés daqueles que te machucaram. Porque a culpa também nos engana. Isso. E às vezes quer nos devolver para a situação novamente. E a gente acha que a gente tem que voltar na situação para resolver. Não. A situação vai nos machucar cada vez mais. Então, se você nasceu com fraqueza para cair, você também nasceu com força para levantar. Vamos falar disso? Muito. Vamos e precisamos. Isso é extremamente terapêutico, né? Exato. Quando a gente vai pensar a raiz também a nível de olhar, talvez, da tradição, eu me recordo quando eu também fazia as leituras, os estudos, o que é mais comum lembrarmos é o pecado de Adão, né? Ele descumpriu um desejo de uma lei maior de Deus, e ali é visto para muitos que ali também iniciou na história da humanidade, dentro do contexto religioso, os primeiros movimentos aí que nós podemos dizer de um sentimento de culpa. Ele se sentiu culpado porque ele foi desobediente, né? Ele não respeitou uma ordem, uma lei. E é bom você dizer isso, porque a culpa ela faz parte da condição humana. Sim. A gente não vive sem culpa e a gente não vive sem procurar culpados. Mas nós vamos descobrir que daqui a pouco a culpa, o centro não é ela. O centro é aquilo que a gente não fez. Uma vez que a raiz da palavra eu volto, está no fazer. E ela desencadeia pouco a pouco a culpa, dois mecanismos inversos. Porque quando a culpa ela é reprimida, então ela vai dar lugar à revolta, ao medo, à angústia, a uma insensibilidade da consciência E que a vai uma somatizar. vai somatizar, exatamente, bem lembrado, né? E há uma impossibilidade de reconhecer as nossas faltas. Isso se a culpa ela é reprimida. Isso. Agora, se a culpa ela for reconhecida conscientemente, então ela vai conduzir ao arrependimento, ao perdão, ao refinamento progressivo da nossa consciência. E aí sim, teremos paz, leveza, e nós teremos o enfraquecimento daqueles impulsos negativos que a culpa gera em nós. Todo mundo deve ter passado por isso aí já. Sim. E aqui nós vamos nos deparar, você falando de Adão, né? Semana Santa, né? Ato indispensável de Adão. Sim.
a culpa de Adão ela é indispensável para a nossa salvação. Falando em termos agora espiritualmente. Né? Então, ela é indispensável para a nossa salvação. Mas ela é indispensável a partir de dois momentos. Quais? O momento da imagem de Deus que nós temos. Porque nós temos uma imagem de Deus, né, que suscita, então, um Deus ameaçador. Um Deus que nos suscita medo. Um Deus que nos coloca diante da salvação e do inferno. Então, produz no sujeito um sentimento de endurecimento, de travamento. O sujeito tranca, né, diante desse Deus. E se esconde, E né? acaba, Às vezes. se esconde e acaba achando que a maldade é o seu normal. Não, a maldade não é o nosso normal. Embora a sociedade brasileira hoje está vivendo como se fosse normal ser mal. Sim. Haja visto os acontecimentos que nós estamos vendo aí. Desde e daí? Até ainda bem. Olha o inconsciente que está posto aí. E depois do outro é a imagem de Deus, que é uma graça. E o Deus que é graça, ele é, pasmem, ele é mais assustador do que o Deus ameaçador. Verdade. Porque nós não estamos acostumados à graça. Nós não estamos acostumados à leveza, ao perdão. Então esse Deus tem a capacidade de romper esse círculo vicioso que a culpa nos impõe, conduzindo então o sujeito à consciência do arrependimento, primeira coisa, Sim. e depois, como consequência disso, a libertação da sua culpa. Aí você vê que bonito quando o Deus da graça quebra o nosso arquétipo. Ele está lá no alto da cruz e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E aí, pouco depois, o centurião vai olhar para ele e vai dizer: na verdade, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Quem consegue viver isso? Porque senão, imagina se nosso Deus fosse ameaçador, ele estaria ali procurando um culpado. Iria encontrar, né? E ele iria encontrar. E até hoje não há culpados na história da salvação. Pelo menos na nossa fé a gente diz: ó feliz culpa de Adão. Olha que bonito. Sim. Me recordei de um dos autores, só uma pausa aí, porque tem muito a ver com uma das temáticas que eu trabalhei, que é uma das dimensões, é como se fosse uma das categorias dessa culpa, quando eu estava lá estudando, Laércio, a culpa referenciada ao amor e a culpa referenciada ao medo. Quando a gente pensa, então, na culpa referenciada ao amor, é quando a gente não quer repetir aquele mesmo erro e faz a gente refletir essa mudança. É o que chamamos, dos contextos terapêuticos, da ressignificação, de um novo caminho, né? De um voltar para reparar aquilo que eu fiz, não com aquilo que a outra pessoa fez comigo, quem quer que seja. Agora também carregamos, e o que é muito comum dentro dos contextos terapêuticos, muito, muito comum, é a culpa a partir do medo. Pelo que você também explicou, do contexto aí do olhar que a gente tem, né, desse desenho que a gente faz de Deus, que muitas vezes desenharam para nós e a gente acreditou que é aquele desenho. Eu sempre gosto de referenciar, é como se estivesse acreditando depois de 30, 40, 50 anos no Papai Noel. Nada contra, mas é aquela ideia de que parece que ele existe naquele formato e não amadurece esse processo. Então, a culpa por essa ideia de um medo é aquele temor de ser punido. A todo instante, aí a gente se esconde, né? Por isso que quando você disse esse reprimir, esse esconder, e quantas vezes nós temos adoecimentos, porque o adoecimento ele esconde muitas vezes a nossa própria autopunição. É muito comum de escutar isso em contextos terapêuticos, diante de carregar a culpa por um medo daquilo porque nós temos esse vício de querer preocupar demais com as pessoas, ou que as pessoas vão pensar de nós. E aí a gente carrega, na grande maioria das vezes, a culpa pelo medo e não a culpa pelo amor. E a nossa proposta é fazer aqui nessa live, nesse momento, uma reflexão dessa transição, é sair de um ponto da culpa pelo medo
e sim a culpa pelo amor. Eu me arrependo, né? Eu quero reparar aquilo que eu não quero mais realizar. E aí vai entrar em conflito dois tipos de espíritos que estão no nosso meio. Eu vou chamar assim de espíritos, ou de Uhum. espiritualidade, ou eu posso chamar até de gente, mas eu não vou entrar nisso para não dar confusão na live depois. Mas nós temos dois espíritos que estão aí no nosso meio. Um espírito moralista, que o Papa Francisco chamou de alfandegários, Isso. alfândega. E o espírito da generosidade, que o Papa Francisco chamou da campanha. Então, nós temos sempre aquela questão do olhar do outro para nós. E o olhar do outro para nós, às vezes, está imbuído desse espírito moralista, alfandegário. Estão imbuídos do julgamento que cultiva em nós uma culpa doentia. Parece que você olha para a pessoa e ela está sempre te lembrando do seu erro. Eu lembro o que você fez no verão passado. Uhum. Eu sei, eu te conheço. É. E tem o espírito da generosidade, que é chamado de campanha pelo Papa Francisco, que são aqueles que estão imbuídos da graça. Aquelas pessoas que, quando você está soberbo daquele peso que você olha para ela, parece que ela te alivia. Ela te dá uma sensação de paz. Você experimenta o alívio, o perdão que esse alívio nos traz. Então, é muito isso, essa jogada que vai acontecendo, para que o nosso sentimento de culpa cada vez mais, ele vai tomando espaço em nós e abafando esse sentimento de que não, espere aí, pode ser diferente. Eu não preciso carregar a culpa o resto da vida, não. Sim. Não é a maldade, não é o erro que é o central. Aliás, nós temos que falar um pouquinho disso também, porque é muito interessante quando a gente fala desses espíritos, né? Eu tenho sempre em mente, por exemplo, uma situação. Pensa o seguinte: um pai de família que está celebrando o nascimento do seu filho. E um pai de família, um outro, que está celebrando a morte do seu filho num acidente trágico. Aí eu tenho que escrever essas duas mensagens. Para um pai que está celebrando o nascimento do filho. E para um pai que está celebrando, vivendo a morte do seu filho. Então eu escrevo uma mensagem de felicitação e uma de condolências. Só que na hora de enviar pelo WhatsApp, eu me confundo e eu envio a de condolências para o pai que está celebrando o nascimento do filho. E envio a de felicidade para o pai que está celebrando, que está vivendo a morte do filho. Eu fiz alguma coisa, tem a ver com fazer. E aí brota a culpa. Nossa, olha o que eu fiz. Eu Peso na inverti tudo. consciência, né? Exatamente, o que eu causei para esses pais? Aí é difícil libertar a culpa daqueles que se firmam à segurança falha dos seus próprios méritos. Nós precisamos estar atentos para salvar o sujeito de uma solução fácil e enganadora. Porque você imagina, como é que eu vou desfazer o sentimento que eu provoquei num e no outro pai? Não vai, não vai. Por educação, ele pode até aceitar que eu errei no WhatsApp. É por educação, mas o sentimento que eu causei nele, quando ele olhar para mim, ele vai sempre lembrar, o Frei mandou foi uma mensagem de condolências no dia que você nasceu, meu filho. Imagina. Então Sim. nós temos tudo isso imbuído dentro dessa questão da culpa, dessa consciência que vai ficar chamuscando, né? E chamuscar é isso, né? É dar lampejos, assim, né? De que você, ao fazer, fez errado. Mas isso é bastante interessante, porque o erro de todo é a única coisa que a gente ganha da culpa. A consciência do erro. A culpa ela só vem para nos dar a consciência do que está errado. Quando a gente tem a maturidade dessa consciência, porque tem algumas pessoas que não têm essa consciência desse erro. Exatamente. Porque se você ficar prestando atenção na dor de consciência, você não consegue enxergar o erro. Não. Aí vai haver um desvio de foco. E a função da culpa
é te mostrar a possibilidade de você errar. E agora, Porque diante do somos erro, nós seres vamos fazer o humanos, né? quê? Sim. Exatamente. Nós somos seres humanos. Diante do erro, nós vamos fazer o quê? Porque a minha culpa, talvez ela esteja justamente na minha impaciência. Porque se você for observar, a maioria das vezes que você erra por alguma situação impaciente. Alguma situação que você queria que resolvesse rápido. Mas não é assim. Possivelmente o meu fracasso, a minha culpa, tem sentido do meu plano que eu não consigo ver completamente. Você quer muito solucionar alguma coisa. A solução não vem. E aí você tenta uma saída. Nessa saída você erra. Nesse erro, o sentimento de culpa. Agora, o foco é o sentimento de culpa ou é o erro? É isso que a gente precisa pensar. E Eu que acho. muitas, sim, sim, e que muitas vezes, quando você está falando a partir dessa, né, dessa leitura aí agora, final, muitas vezes não ter a maturidade daquilo que está se fazendo e continua no erro, e persiste no erro, e insiste no erro, e aí é como se fosse uma roda gigante, que fica rodando, e aí eu continuo no erro, e aí vem um sentimento de culpa, o peso na consciência, e não sai dessa roda gigante. Não sai, é o ciclo Exatamente. vicioso. A gente precisa compreender melhor por que nós erramos. Isso. Não é ruim você dizer que errou. Não vai te diminuir por causa disso, não. Você não vai ficar pior por assumir. Porque o que a gente precisa é equilibrar essas faltas com atos contrários àqueles que nós cometemos. Sim, Porque a gente precisa fazer isso. Compreender por que erramos. Em geral, nós erramos por ignorância mesmo. sim. Sabe? Em geral é isso. Nós erramos por desconhecer leis da existência, por estarmos habituados com as leis medianas e materiais. Cabe-nos apenas reconhecer a oportunidade que a culpa nos dá de, a partir dela, da culpa, reconhecer o erro e, a partir dele, a gente olhar e projetar uma maneira nova de ser. Isso dá trabalho. E Por como isso a dá? sua profissão existe. É, sabe, me recordei aqui de situações assim do nosso cotidiano, que também eu sempre gosto de abordar dessa forma na psicoterapia, é, essa questão do erro, onde há uma intenção dele também. Tem a ignorância, a ausência de conhecimento sobre aquilo, mas muitas vezes eu sempre gosto de trabalhar é para as pessoas refletirem até que ponto aquele ato, aquele fazer, como você bem explicou no início, na temática do conceito culpa, é, quando há a intenção daquilo. Porque quando não há uma intenção, de acordo com algumas percepções e avaliações terapêuticas que nós temos, isso não precisa ser considerado como uma culpa. Pode ter sido considerado um erro dentro da moral da formação humana. Mas a partir do momento que eu não tive uma intenção, um exemplo, quando eu estou atendendo meu cliente, de repente tem um atendimento significativo ali ao final, e às vezes eu atraso com o cliente seguinte 5 minutos do combinado. Eu não preciso pedir ele desculpa. Eu digo a ele, eu sinto muito, porque eu não tive a intenção de ter esse atraso com você. Eu não errei com ele, porque eu estava diante de um cenário, diante de uma situação que também era muito significativa. E isso não diminui em nada aquela atitude. Então, uma das reflexões que nós podemos fazer a partir, né, desse tempo aqui que a gente já está trazendo essa ideia, essas propostas, é quando há uma intenção, quando há uma ignorância daquilo que nós estamos realizando e insistimos fazendo aquilo, e muitas vezes a gente fica travado nisso e volta num ciclo vicioso. A intenção nossa, especialmente quando a gente erra, é sempre a melhor. A gente nunca, a não ser quando a maldade é grande, A perversidade, né? aí já é uma perversidade. É, Categoria de um dos nossos representantes máximos hoje no país.
chega a ser perverso algumas atitudes. Mas vamos lá, não é isso aqui. Mas é para quem está acompanhando entender a intenção. Sim. Porque tem gente que age e não produz nela culpa nenhuma. Esse é o perverso. Agora, nós estamos falando aqui de gente normal como a gente, né? Que sabe-se do seu limite. E aí sim, a intenção do que nós fazemos nem sempre é mal, não. Nossa, eu queria ajudar fulano, acabei e fui atrapalhando. É o que a gente mais ouve. E esse acabar atrapalhando vai trazendo para outra pessoa aquele sentimento que vai só a derrotando. Eu sou uma derrota. Sim. Aí você precisa de uma atitude fundamental, que eu acho que é o que vai girar a coisa toda, é o arrependimento. Sem ele, a gente não abre porta e não abre janela para o sol entrar. Porque a intenção não foi má. Mas você precisa se arrepender dela também. Porque senão você vai continuar agindo sem intenção de ser mal e fazendo maldade. Ok? Então, eu acho que aqui é a porta de entrada, o arrependimento. Nós podemos, então, reincidir nesse erro se não houver esse arrependimento. O perdão, então, ele passa a ser, nesse momento, dessa atitude fundamental, desse bojo que a gente está enxergando na pessoa, a oportunidade, então, de equilibrar os feitos passados e vem quando há, então, uma determinada tomada de direção de quem quer acertar. Então, a gente sempre ouve isso lá no acompanhamento. Ô, Frei, eu fiz assim tentando ajudar e eu acabei foi atrapalhando. E agora, como é que eu faço? Ó, aqui está o como é que eu faço. Está o arrependimento e está também uma visão de futuro. Como é que eu vou fazer lá na frente? Sim. Desejo. Atitude fundamental. Sem ela, a gente não caminha. E aí eu acho que a gente tem 4 passos para atingir isso. Eu não sei se a gente pode entrar nesses 4 passos agora. Vamos, podemos. Ou se você quer fazer uma observação sobre isso. Porque eu acho que assim, é bom a gente falar da culpa, mas é bom a gente também dar pistas de como ajudar o nosso povo que está aí, ó, sim. nos acompanhando. Isso, antes dessas pistas, é sempre bom lembrarmos que para nós, dentro do contexto terapêutico, né, nos estudos da psicologia, isso tudo vem a partir da formação, sim, humana, psíquica, desde quando criança. Um simples exemplo. Quem um dia não derramou lá o copo de suco, de água, de café, de leite, e o pai ou a mãe ou o responsável xingou, colocou de castigo e falou mais alto. Oh. Isso, né? E o quanto, Everton, isso é comum? Claro, é comum em todas as casas, em todas as famílias, mas isso vai trazendo no contexto psíquico-afetivo daquela criança que ela sempre tem que acertar, que ela não pode fazer algo para contrariar aquele adulto, pai, mãe ou responsável. E ali começa a embutir ao contexto muito implícito, mas começa a embutir na mente dela que ela sempre tem que fazer o correto, aquilo que vai agradar alguém, aquilo que vai trazer para o ego dela também o elogio, no, parabéns, ok, ou seja, parabéns porque você comeu tudo, porque você bebeu o que tinha que beber o suco, a vitamina, mas quando derruba na roupa, porque ia sair, ia para algum lugar, para festa, para igreja, e aí tem aquela avalanche, né, de fúria, muitas vezes até a criança apanha, e eu não estou entrando no contexto daquilo que acontece, mas é como que começa, né, o início desses processos internos da nossa mente de desencadear todos esses sentimentos. Mas vamos lá para as pistas, eu só quis fazer essa breve consideração para a gente pensar que isso não começa lá depois dos nossos 18 anos na maturidade, pelo contrário. Né, isso a gente vai acontecendo ao longo da vida, né, quando a gente vai lá tirar nota vermelha, na escola. Então, todos nós passamos por isso. Rapidamente, uma experiência recente que eu tive em família, quando eu orientando a minha filha sobre questões da sexualidade, explicando ela algumas situações dentro da demanda que ela me trazia,
Em um momento ela virou para mim, então se isso acontecer, de acordo com o que eu estava explicando ela, isso é minha culpa? Eu falei, olha, eu não estava dizendo em nenhum momento, eu estava orientando ela a alguns procedimentos, a algumas condutas, como ela se cuidar, como ela se proteger, enquanto agora já pré-adolescente. E aí, de repente, ela automaticamente, ou seja, o quanto que já está embutido. Então não precisa se tornar adulto para sentir, para carregar esse sentimento. E agora a gente vai para as pistas, que isso é fundamental também. Não, eu ainda quero dar uma paradinha aqui e fazer mais um comercial. Eu vi que entrou aqui Moisés Navarro. Olha, vocês que estão seguidores aí, Moisés Navarro, procurem no YouTube, por favor. Ele é um rapaz que está despontando agora na música e ele é de Pitangui. E o trabalho dele, ele lançou agora o seu primeiro trabalho nas mídias digitais, eu não sei falar essas Sim. coisas, mas Moisés, se você ainda estiver me ouvindo, põe aí para mim o título do seu trabalho, que eu quero fazer o comercial aqui, viu? Um abraço. Bom, fechando e vamos para as pistas. As pistas eu vou buscar neste outro comercial aqui, Ótimo. tá? Que é o Livro do Perdão. Ó, bem pertinho para vocês verem, conhecerem. E ele é escrito por um bispo anglicano, tá? Ah, o álbum do Moisés Navarro, álbum Viver a Vida. Procurem aí que vocês vão encontrar. Voltando aqui, então, o bispo anglicano que escreveu esse livro, eu tenho foto dele aqui em algum lugar, dele e da esposa dele, que escreveu esse livro, e é muito interessante que ele traz aqui as pistas, os 4 passos do perdão para se livrar da culpa. Eu acho que é bom a gente falar sobre isso. Vamos lá. Uma maneira prática, né, da gente ajudar o nosso pessoal. Primeiro é contar a história. Contar a história. Segundo é dar vazão à mágoa. Terceiro é conceder o perdão. E aí ele tem 2 vertentes. Primeiro, perdão a si, que é o mais importante, o mais primordial. Não interessa nada você receber perdão do outro se você não se perdoou. Bom, e quarto, renovar e abrir mão do relacionamento ou da relação em questão. 4 pontos, repetindo rapidamente. Contar a história, dar vazão à mágoa, conceder e receber o perdão, e renovar e se libertar do relacionamento ou da relação. Nós podemos falar sobre isso? Vamos lá, vamos lá. Então Devemos. vamos lá. Contar a história. Porque quando a gente conta a história, a gente tem 2 tipos de memória. A memória explícita e a memória implícita. Isso. Ok? A explícita é quando a gente começa a contar a história, mesmo que embaralhado na nossa cabeça. Ah, foi assim, eu saí de casa... Não, peraí, eu não saí de casa, eu estava em casa ainda. Aí as ideias elas vão ficando meio barulhadas. Mas é ótimo que fique. É ótimo que fique porque você vai esclarecendo os seus sentimentos em cada momento. Né? Então, primeiro é a memória explícita. Essa memória são formadas assim daquilo que a nossa memória traz. E a implícita, ela já é mais ou menos aquela outra que a gente não tem plenamente os fatos na consciência. Ok? Mas está ali. Você está sabendo que as coisas aconteceram e mais ou menos você sabe a ordem. Tá? Então, por isso, quando nós conhecemos as nossas histórias, encontramos o sentido de tudo que aconteceu, nós nos tornamos mais resilientes. É importante isso. Saber o sentido de tudo que aconteceu. Vai trazer resiliência e vai nos tornar, então, mais capazes de vencer o estresse, de vencer aquela angústia, e assim, devagarinho, a gente vai se curando. É interessante, na primeira live nossa, nós falamos da teoria da regressão, eu apontei a teoria de Bob Hoffman da quadrinidade, porque tem curas e tem perdões que precisam ser postos lá atrás. Sim. Então, apenas um parênteses para a gente entender que às vezes tem mágoas que você vivenciou, que você não está sabendo nem de onde que veio, mas aquilo está te angustiando. É bom verificar lá atrás o passado. Então, contar a história. Né? Mas como contar a história? Primeira coisa que a gente precisa é contar a verdade.
Não fuja dela, não. Vá direto ao ponto. Vai doer? Vai. Mas a verdade impede a gente de fingir que o que aconteceu não aconteceu. Por isso o título, lá no Senado, da Comissão da Verdade, para tratar os casos de golpe militar dos anos 64. Interessante. Vai rever os fatos, vai contar de novo a história, olha, você vê, para livrar o país de uma culpa que ele está carregando. E é o que eu faço na psicoterapia, muitas vezes, quando é identificado que isso está lá atrás. Se essa história não for recontada, né, eu gosto de sempre fazer o paralelo, é como se fosse uma reimpressão. Vamos reeditar esse livro. É necessário, com Exato. novos Exato. detalhes. Exato. E parar nos detalhes, que os detalhes às vezes têm a chave de tudo. Né? Sim, fundamental. Então, a gente precisa começar pelos fatos. Né? E apenas conte a história como se lembra. Não se preocupe não, vai contando a história. Mas vai sendo fiel à verdade, dos fatos. Que isso não vai ser bom, não é para o terapeuta que está te acompanhando e nem para o frade que está te ouvindo. É bom primeiro para você. Começar pela verdade dos fatos. Agora, o preço de não contar é alto. Você vai ficar eternamente preso a esse lixo que você está carregando. Você postou lá o texto do Padre Fábio de Mello. Se você tiver ele aí, é bom lembrar. Né? Sim. Porque se reprimo meus segredos e histórias por vergonha ou por medo, eu continuo preso ao trauma, ao papel de vítima. Né? Então, vamos lembrar aqui. Lembrar de contar a história é o primeiro passo crítico nesse caminho rumo à liberdade, rumo ao perdão. E quando você conta a sua história, você não carrega mais o fardo sozinho. O caminho, então, do perdão reconduz você ao ponto de onde nós saímos, de onde nós estávamos aprisionados, para que nós possamos, então, resgatar toda aquela parte de nós mesmos que nós perdemos o contato. Porque a gente se perde diante da culpa, a gente se perde diante dessa consciência do erro, da falha. A gente acaba se perdendo. E a maneira de se encontrar é refazer o caminho. Onde eu me perdi? Para isso tem, então, as teses psicológicas que ajudam, né? Tem as orientações espirituais. Uma coisa está sempre alinhada com a outra. Né? Não sei se você quer pontuar alguma coisa sobre isso. É isso mesmo, porque nós temos que tomar sempre esse cuidado ao fazer essa releitura daquele fato. É muito comum que a gente quer encontrar, mais uma vez a gente volta pelo que a gente já está dizendo aqui desde o início, é encontrar alguém como responsável e não se responsabilizar por aquilo que pode ser diferente agora, no nível da emoção daquele acontecimento. Rapidamente dizendo, quando eu tive a formação em tratamento de traumas, é preciso olhar para esse trauma, para o impacto que o trauma trouxe, mas redefinir, ressignificar não quem fez, quem provocou o evento em si, mas a emoção que ficou guardada, aquele machucado. Sempre gosto de dizer, e talvez traduza isso que você está dizendo com outras palavras, essa história contada é trazer a infecção para fora, aquele pus, aquela sujeira, aquele mau cheiro. Vai sim por um tempo, mas nós sabemos que se nós não colocarmos essa infecção para fora, não vai ter vida saudável, não vai ter cura. E vai infectar outros. Né? Sim. Uma E é infecção como se fosse uma aqui. metástase, né? Uma Exatamente, vai metástase. esparramar, vai ramificar. Sim. Exatamente. Bom, aí nesse caso, então, a gente precisa decidir a quem contar. Então, eu estou falando aqui que você tem que contar a história, mas você não pode contar a história para qualquer um, não. Sim. Porque senão daqui a pouco você vai parar um Zé Mané aí na rua e vai falar com ele, ó, senta aqui que eu tenho que contar uma história. Não, você tem que procurar as pessoas certas. E se você não encontrar as pessoas certas, conte para você mesmo. Escreva para você. Isso, escreva. Escreva para você. Né? Então, eu estou aqui com uma coisa que está me encarabolhando aqui, que eu não sei o que eu vou fazer. Então, o que você vai fazer? Escrever para você. Querido fulano, eu mesmo.
querido Laércio, no dia tal, papapá, e à medida que você vai escrevendo, você deixa, vai fluindo, ok? Porque as chaves de leitura virão depois que você vai começar a ler a carta, você recebeu a carta. Sim. Isso vai te ajudar muito. Então, contar a história não é um ato isolado ou finito, mas é um processo. Dentro do grande processo de superação, é o primeiro. Aí depois nós vamos chegar... Oi? Sim, vamos lá que a gente tem 10 minutos para as outras 3 pistas aí. Vazão à mágoa. Extravasar essa mágoa é bom também, é bom, tem que botar para fora. Né? Então, depois de contarmos os fatos ocorridos, o próximo ponto é dar vazão à mágoa. O processo de cicatrização da memória exige ir além dos meros fatos. A gente precisa tocar na carne viva da questão. Então nós damos vazão às mágoas para a gente poder se libertar do ressentimento, da revolta, da vergonha, da perda do amor próprio, para que a gente poder crescer. E aí a gente crescendo, a gente não deixa infeccionar dentro de nós e nem infeccionamos aquilo que a gente toca. É muito interessante isso. Sim, e deixa eu fazer só um adendo aí em relação a... Você acabou de dizer agora, o quanto que é terapêutico nós entendermos que se nós não dermos vazão, isso vai manter o ressentimento, manter a mágoa, água parada, uma má água, muito próximo daquilo que aconteceu em Mariana e aconteceu em Brumadinho. Olha a tragédia que nós podemos ser responsáveis para guardar tudo isso para nós. Então é necessário, é fundamental uma vida em todas as dimensões psíquicas, físicas, espirituais, dar essa vazão. Isso é fundamental. Exatamente, ótimo. Não preciso falar mais nada. Terceiro ponto é conceder o perdão. O Rony Moraes também está aí. Oi, Rony, obrigado, viu? Conceder o perdão, né? Como eu já disse. E por que escolher o perdão? Interessante. Pois o perdão, ele tem poder de impedir que a gente permaneça preso a esse círculo vicioso da intimidação e da fraqueza. Agora, as palavras mais difíceis e ainda de ser sentidas e vivenciadas são essas. Eu te perdoo. Por que é mais difícil? Muitas vezes as palavras do perdão são ditas, mas a realidade do perdão não criou raiz no seu coração e na sua vida. A verdade do perdão está na liberdade que o perdão traz para você e para o outro. Então, uma das coisas que você sabe que o perdão foi verdadeiro é quando você consegue se olhar livre. Isso. Aí, se você sente, diante daquela pessoa, que você de novo pode ficar de pé e olhar ela nos olhos, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa, sem nada, esse é o verdadeiro perdão. E esse perdão e esse olhar, às vezes, para a pessoa é a própria pessoa. É ele mesmo, é ela mesma. É o auto-perdão também. É dobradinho. Jesus foi muito claro no tempo todo, né? De tirar o foco do olhar do outro e colocar o foco em si. Olha, por exemplo, a mulher pecadora, dita pecadora lá, né? Que então Jesus vai dizer, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Isso. Aí todo mundo vai embora. Ele tira o olhar do outro do campo daquela mulher. Porque aquela mulher estava no mais profundo da negatividade, no mais profundo do lixo, do ser. Então a primeira coisa que ele faz é limpar o olhar do outro. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Depois ele levanta a mulher, segura ela pelos ombros, olha na cara dela e diz, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ela olha em volta, e aí ela respira, enche de novo o peito, e olha para ele e diz,
Não sei. Então vá, porque eu também não te julgo. E quando a gente olha com o olhar humano e divino de Jesus para essa mulher, o quanto que também me faz pensar quantas vezes a gente está pegando essa pedra e como se estivesse fazendo isso aqui, ó. Muitas pessoas que chegam Exatamente. até o consultório não tá jogando uma pedra lá naquele que abusou, naquele que violentou, naquele que está agredindo, naquele que, enfim. Mas muitas vezes está jogando a pedra na própria cabeça. Por E causa do aí, olhar do outro. Porque o sim, foco dela está no olhar do outro. isso. E aí esse olhar, que aí a gente sabe dentro da psicologia que é a projeção, o espelhamento, então a gente tem que tomar um cuidado e também ter dentro dessa prática que você está dizendo, esse olhar onde vai e eu também não te julgo, mas que eu também não me julgo mais. Dei vazão, Exatamente. contei a história, dei vazão e agora eu estou dando perdão também para mim. E aí eu vou para o quarto passo, porque o meu relógio aqui já está me apitando. Quarto passo e último, renovar ou abrir mão da relação ou do relacionamento. Né? Então, por exemplo, se o seu cônjuge, né, diz para você assim, desculpa, meu amor, por ter gritado com você. Ou se o seu namorado te diz assim, bem, desculpa por ter traído a sua confiança. Ora, seu cônjuge, você pode perdoá-lo e renovar. Seu namorado, você pode preferir abrir mão dele. Mas como é possível, vem a pergunta, como é possível renovar um relacionamento nascido de tanta dor e de tanto sofrimento que a atitude culposa, porque culpa é fazer, é não fazer, é dívida, provocou. Então, como é possível renovar esse relacionamento? Bom, pelo desejo de extrair o significado do sofrimento e superar a tragédia. Pelo amor. É o primeiro passo. Primeiríssimo passo. Né? É o que nos torna humanos. Sem essa necessidade primeira de reparar o que está partido, de restaurar relacionamentos, encontrar compreensão, nós não seríamos humanos, não. A nossa humanidade está aí, nesse propósito maior, depois que perdeu algo que nos era muito caro, a gente quer recuperar. Então, aqui a gente precisa renovar ou abrir mão do relacionamento. E essa posição é uma decisão sua a partir dessa chave do perdão. Dessa chave de querer se ressignificar o sofrimento e superar a tragédia. Sim. É um ponto essencial para essa liberdade. Então, o que é abrir mão? Né? É recusar permitir que a experiência ou a pessoa continue, então, ocupando um espaço na sua cabeça e no seu coração. É abrir mão apenas do relacionamento, mas também daquela velha história do relacionamento. Por isso eu disse lá no início, né? Não vá procurar a cura diante daquele que te feriu. Isso é abrir mão. Não vai procurar a cura diante daquele que te feriu. E o que é renovar? Renovar é reconstruir o relacionamento. Mas é criar um novo relacionamento a partir do sofrimento, fortalecendo-se em função de que vivemos, os dois, ou a família, sei lá quem é. Então, relacionamentos renovados geralmente são mais profundos, porque eles enfrentaram a verdade de si mesmos, voltando lá no início dos passos. Enfrentar a verdade. Então, relacionamentos que são renovados, ressignificados, eles são muito mais profundos porque já tocaram a carne crua
da minha, da sua fragilidade. Já reconheceram a nossa humanidade envolvida na situação e queremos nos transformar. Conseguindo observar e visualizar o que é luz do outro e o que é sombra. E isso é o bonito, Exatamente. isso é, é a liberdade, como você dizia. Então, Enfim, relembrando os quatro sim, pontos. Contar a história, dar vazão à mágoa, conceder o perdão e renovar ou abrir mão da relação ou do relacionamento. sim. Acho que a gente Eu, já está encerrando? estamos encerrando. Agradecer Então, demais. Fala lá, sim. pode dar suas últimas palavras aí. Antes que o Não, eu Instagram deixo nos para dar a última impede de palavra. continuar. Ó, terminando. Minha última palavra vai ser essa. Além de fique em casa, se cuide, não dá o ouvido para cloroquina, sei lá o que é o negócio, e nem tubaína, porque se você olhar o que é tubaína na história de 1964, você vai descobrir que era um método de tortura, infelizmente, não era o refrigerante que ele estava se referindo. Então se cuide, lava a mão, use máscara, mas vou terminar aqui minha última palavra. Como você ama a si mesma, é como você ensina todo mundo a te amar. Vou repetir. Como você ama a si mesma, é como você ensina todo mundo a te amar. Deus lhe abençoe muito, infinitamente. Você sabe o meu grande amor, respeito e gratidão por tudo. Estou feliz demais. Que bom que eu agora dou a oportunidade de deixar essa live gravada, como alguns já pediram, da Uh! gente poder rever novamente. Tá? Então, eu estou muito, muito agradecido, você sabe disso. Essa é uma série para todos que participaram aqui espiritualmente. Laércio, o grande amigo e irmão, teve a oportunidade de me honrar com essa presença. Quero convidar pessoas e líderes religiosos de outras denominações para a gente poder fazer esse rico debate, ou seja, de fato, para ser algo, enfim, extensivo a todos os credos. Tá? Então, que Deus abençoe a todos vocês que participaram. A minha gratidão é imensa, vocês sabem disso. Em junho, nós vamos ter outra. O pessoal está perguntando saber o nome do livro, né? Qual que é o primeiro? Aí eu tô Esse aí, qual colocando, que eu não é? sei qual que é. Pois é. Vamos lá, os Então, dois que você usou. O primeiro, fala o nome aí, porque outros jeitos de usar a boca. outro jeito de usar a Outros boca. jeitos de usar a boca, Hypercore Sim, e o livro do perdão. o livro do perdão. Ótimo, ótimo, Ok. excelente. E a live foi da culpa e do perdão, podemos dizer assim também, né? Exatamente. Caminham Pessoal, juntos, né? Não tem claro, como. claro, caminho em mão dupla. Pessoal, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela participação. A live vai ficar gravada. Hoje o Instagram dá a oportunidade de deixar gravado no IGTV e eu também, daqui a algumas poucas horas ou amanhã, eu vou estar deixando gravado no YouTube. Tem um canal lá também que está deixando gravado todas as lives que eu já fiz nesses últimos dias. E Everton Psicólogo, o canal no YouTube, para quem não conseguir ver no IGTV, pode lá visualizar isso também, compartilhar pelo YouTube também com seus amigos, as pessoas que talvez possam ser também tocadas, né, com algumas reflexões que nós aqui fizemos. Ok? O pessoal está falando aí, né, minha esposa está falando a gente sortear o livro, pode deixar que eu vou estar procurando e adquirindo esse livro na próxima live espiritualmente, quem sabe a gente consiga já sortear aí para os participantes, né? Quem Oh, sabe. que boa ideia. Uhum. Boa noite para todos, fiquem todos com Boa Deus, noite. Paz paz e e bem a bem. todos.